tudo que passei, sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava, não falava mais, minha voz só gritava, e não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida, colocou remédio na minha ferida, que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo o que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. A fé diminuía, a dor só aumentava, não falava mais, minha voz só gritava, e não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida, colocou remédio na minha ferida, que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo o que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo o que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Amém. Querido Deus, muito obrigado porque nós estamos aqui na Tua casa, uma casa de bênçãos, uma casa que recebe todas as nossas súplicas e também os nossos agradecimentos. Que o Senhor possa abrir o nosso pensamento, a nossa mente para este momento, para entendermos um pouco mais da Tua palavra e que essa palavra seja viva em nossos corações todos os dias. Nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Feliz sábado a todos que estão presentes aqui na igreja, como também você que está aí no virtual, está na live assistindo a programação desta manhã, sejam bem-vindos. Aproveite aí para curtir o canal da igreja IASD CPA3, compartilhe, comente e fique bem à vontade. Ontem nós abrimos a série sobre a arte de enfrentar gigantes.
falamos um pouquinho sobre a história de Davi, que ele foi escolhido como rei, sendo a 8ª opção. Ele foi escolhido de uma cidade que não tinha muito valor, que era Belém. Nem o seu pai, nem o próprio profeta acreditava que ele seria o rei de Israel. O tema trazido ontem foi da insignificância ao reinado. Então hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso. E amanhã, às 19h30, nós iremos fechar essa série falando sobre como podemos destruir os nossos gigantes modernos. Hoje à tarde, às 17h, nós teremos uma palestra sobre inteligência emocional, a fórmula do poder. Essa palestra eu já ministrei ela em vários lugares, órgãos públicos, empresas, congressos, cursos, escolas, vale muito a pena. Se você realmente quer entender um pouquinho mais o funcionamento do seu cérebro, racional e emocional, venha hoje à tarde. Não venha só, convida seus amigos, seus familiares, que com certeza eles terão uma outra visão sobre as suas próprias vidas. Não resta dúvida sobre isso. São palestras que já ministrei e que ao final de uma palestra, uma adolescente de 16 anos falou: olha, eu cheguei para assistir essa palestra aqui por obrigação da minha avó, eu tinha vontade de suicidar, tomava ansiolítico, mas após ouvir essa palestra, essa mensagem, eu quero viver. Então a palestra é muito importante, a inteligência emocional, mas tem também um fundamento bíblico para isso. O tema desta manhã é sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus. A proteção que Deus nos concede todos os dias. A proteção de um ar para respirar. A proteção que você tem uma casa, tem um lugar para dormir, você tem pernas, está aqui andando, está me vendo, ouvindo, tudo isso é proteção de Deus. A proteção de Deus em nossa vida, ela traz grande significância a partir do momento que você entende isso. Porque senão você vai ser só um reclamão da vida. Achar que a sua vida é ruim e que a do outro é melhor. Agradeça essa proteção, essa armadura de Deus. Aqui nós podemos encontrar, se você quiser escanear aqui, no infográfico, você vai encontrar aqui o texto base desta manhã, vai encontrar também perguntas para reflexão, desafios para a sua semana, do contexto que eu vou falar hoje. Então escaneie aqui o QR Code, é apenas uma imagem, você compartilha com as pessoas, que com certeza vai ajudar bastante, porque não é só ouvir, nós também precisamos praticar. O texto base desta manhã se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17. O verso 1 diz o seguinte: os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Efeso-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. Neste contexto, Davi tinha aproximadamente 20 anos de idade. Ele tinha sido ungido como rei aproximadamente com 15 anos de idade, e neste momento ele tinha 20 anos de idade, ainda não era rei, ele só tornou rei aos 30 anos de idade. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre
essa percepção que nós temos que ter do mundo de ter paciência, de esperar, saber esperar em Deus. Então, esse contexto é que existia uma guerra, uma batalha. De um lado, tínhamos os filisteus, inimigos. De outro lado, nós tínhamos o povo de Israel. Só que a representação, esse lugar é chamado de Vale de Elá. Está um pouco pequeno aqui a imagem, mas aqui nós vamos perceber que ficou de um lado esquerdo os filisteus, do lado direito, nessa outra seta vermelha, o povo de Israel. E no meio, um vale, que é esse vale aqui hoje. Ó. Como que é o vale hoje? Fica nessa dimensão aqui do mapa. Então, esse é o Vale de Elá. Uma montanha de um lado, o inimigo. De outro lado, o povo de Deus. E como que seria essa disputa? Normalmente, as disputas do passado eram soldados versus soldados. Só que nesse contexto, houve um ajuste, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente, que era a representação de um soldado dos filisteus, que no caso foi representado pelo gigante Golias, e amanhã a gente vai falar toda a especificação do Golias versus Davi. E do outro lado nós tínhamos em Israel, apareceu quantos soldados para lutar com Golias? Nós conhecemos uma história, a história é bem famosa, não apareceu? Ninguém, não apareceu ninguém. Então Golias todos os dias aparecia e falava: ei, me mandem um representante para lutar comigo. E do outro lado, o povo de Israel, o seu rei Saul, que era o gigante de Israel, estava como pequeno, fraco, porque ele já tinha perdido a presença de Deus. Não apareceu nenhum dos valentes, nenhum dos soldados para enfrentar Golias. E é sobre esse contexto que nós vamos falar hoje. No verso 8 diz o seguinte: Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui lutar comigo. Quando Saul, olha que diz o texto, verso 11, quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados, ficaram abalados. Aterrorizado é fazer um buraco e ficar preso na terra, estagnados, travados, não tendo força, capacidade para fazer alguma coisa. No mundo corporativo, cada vez mais as pessoas têm sofrido esse desgaste e acaba ficando também aterrorizado. É conhecida como a síndrome de burnout, que é esse esgotamento, não tem força, tem que trabalhar por causa do salário, mas não tem vontade para trabalhar, não consegue trabalhar bem e automaticamente a sua produtividade será precária. Aquele povo, aquele exército, aquele rei de Israel, que eram os representantes de Deus, não apareceu nenhum para lutar contra Golias. E no verso 13 aqui nós temos o seguinte: os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simé, conforme vimos ontem, eles também pertenciam ao exército. E também não se manifestaram nada. Então o texto continua dizendo que não apareceu nenhum representante. Então Jessé, o pai de Davi, falou: meu filho, sai aqui de Belém e vai lá para o Vale de Elá, leva alimentação para os seus irmãos. Quando Davi chegou lá, entregou a alimentação para os seus irmãos, conversando ali, ouvindo aquele gigante falando, ele disse: uai, o que está acontecendo aqui? Por que alguém está desaforando o nome de Deus? Então Davi ficou incomodado com isso e falou: não é possível.
Esse gigante não pode falar isso. Olha a coragem, hein? 20 anos de idade, um cuidador de ovelhas, pastor de ovelhas, teve mais coragem do que aquele que era treinado, que estava dentro do exército. Por isso que muitas vezes Deus usa pessoas que aparentemente aos olhos humanos são insignificantes e transforma rei. Por isso que muitas vezes Deus vai potencializar aquilo que muitas vezes você nem enxerga dentro de você. Como eu falei ontem, a nossa única vontade racional é aceitar. Nós temos que aceitar. Porque se nós permitirmos, que aí entra a questão do livre-arbítrio, Ele pode fazer grandes maravilhas em nossas vidas. Então os soldados comentaram a postura de Davi para o rei, e o rei ficou meio desconfiado, mas falou, tudo bem, vamos aí colocar a armadura nesse jovenzinho. Então agora eu vou traçar alguns pontos sobre essa questão, sobre a armadura de Saul versus a armadura de Deus. A armadura de Deus. Primeira coisa, quando Golias, ele aparece ali, próximo, no vale ali, confrontando os israelitas, ele usou uma tática de guerra muito comum, que era, por ele ser gigante, estudos mais aprofundados dizem que ele tinha quase 3 metros de altura. Alguns estudos dizem 2,30 metros. Então, de todo modo, ele era um gigante. Gigante. Eu tenho 1,81 m, ele era muito mais alto. Muito mais alto. Automaticamente, isso acaba impactando. Quando você está andando e vê um gigante, isso chama a sua atenção. E nesse caso, o gigante Golias, ele estava intimidando e demonstrando o poder. Porque a partir do momento que você chega para uma pessoa e tem uma postura mais firme, uma voz forte, você já demonstra uma postura mais de vencedor. Automaticamente uma pessoa que vive mais cabisbaixo, com a coluna mais dobrada, com a vozinha mais fina, sobretudo se está devendo, ele tende a falar o quê? Mais quieto, ele fica mais acanhado, encurralado. Então o gigante estava o quê? Trabalhando mentalmente e emocionalmente contra o exército do povo de Deus. Além disso, era o quê? Uma estratégia militar. Por quê? Golias, por ser um gigante, guerreiro desde a sua infância, e também muito bem armado, ele tinha total condições de vencer qualquer pessoa, humanamente falando. Então era uma estratégia militar o seguinte, por que eu vou colocar todos os filisteus, os soldados, versus todos os soldados israelitas? Automaticamente isso vai gerar o quê? Mais morte, mais tempo, mais conflito. Então, para efeito de economia de guerra e por ele se garantir, Golias confiava muito nele, ele disse o seguinte, mande um representante para vir aqui lutar comigo. Ao mesmo tempo, isso também representa uma arrogância do gigante. Representa uma confiança excessiva. E ao mesmo tempo, esse gigante, ele queria uma glória pessoal, que ele já tinha, mas ele queria mais ainda. Então perceba que o gigante, se a gente parar e fazer uma analogia nos dias de hoje, pode ser a sua vaidade. Quem sabe o seu gigante hoje pode ser o seu orgulho, a sua prepotência, a sua inveja, a sua cobiça, os seus contatos, as suas redes sociais, a sua preguiça, a sua falta de vontade, a sua falta de gestão emocional, o seu desinteresse pelo estudo da palavra de Deus. Quem sabe pode ser um desses gigantes. Mas lembre o seguinte, quando o gigante aparece na minha e na sua vida, ele faz a mesma coisa hoje. Ele quer te intimidar, ele quer te manipular, ele quer mudar os seus pensamentos, levando para baixo, para ficar aterrorizados, para que assim você tenha medo.
E dessa forma você vai ter fobia. Tem pessoas que têm medo de falar em público, glossofobia, porque é um medo que já aconteceu, surgiu lá no passado. Os gigantes de hoje estão presentes em nossas vidas. O gigante de hoje usa as mesmas estratégias, mas os gigantes de hoje, se eles forem confrontar com a palavra de Deus, eles não têm nenhum pingo de vitória, assim como no passado. Então esse desafio, essa estratégia de guerra desse gigante foi para amedrontar. Alguns estudos mais proféticos também entendem que o gigante Golias representa Satanás naquele momento. E Davi representa Jesus Cristo. Um confronto não só físico, mas também em relação à espiritualidade. Um conflito que a gente tem até hoje. Então, o verso 24 diz o seguinte: quando os israelitas viram Golias, começaram o quê? A fugir. Apavorados. Será que eu e você hoje também estamos fugindo dos nossos gigantes? Ou nós temos coragem para enfrentá-los? Será que hoje você não tem mais vontade de viver? A sua ansiedade está muito grande, porque o gigante da ansiedade, da depressão, tem consumido a sua vida? Quem são os seus gigantes? Quem são os seus gigantes? Mas a história continua. Aqui diz o livro Patriarcas e Profetas. Golias, o campeão dos filisteus, veio à frente com uma linguagem insultante, menosprezou a Israel. O exército de Israel estava abatido, sua coragem faltara. Dizia uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A ousadia desse gigante, muita ousadia. Mas Davi foi corajoso. Davi, ele aceitou esse convite, essa falta de opção para enfrentar o gigante Golias. Porque Davi tinha fé, como nós vimos ontem. Deus conhece o coração, não a aparência. Davi confiava em Deus. Davi tinha muita fé em Deus, diferentemente de Saul. Davi não se impressionou com o tamanho do gigante. Aqui nós temos uma grande lição para nós hoje. Quando os gigantes aparecerem em nossa vida, nós não podemos olhar para os gigantes, mas nós temos que olhar para aquele que pode derrubar o gigante. Porque quando eu fixo o pensamento, a minha vida em um gigante, a tendência é que eu vou ficar para baixo. Quando Davi se prontificou para guerrear, aquele povo israelita, como também o seu exército, ficava o seguinte: olha, se você perder, todos nós vamos ser escravos, vamos ser mortos. Então perceba, não aparece ninguém, quando aparece alguém para fazer, todo mundo reclama. Não é assim que funciona? Será que na igreja é assim hoje? Na igreja da China, quem sabe, né? No Brasil não. É assim, quando aparece alguém para prontificar para fazer alguma coisa, o outro vai lá e reclama. Aí em 1 Samuel 17:32 diz o seguinte: Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Perceba que Davi não fala por causa desse gigante. Davi falou o quê? Por causa desse filisteu, ou seja, qualquer um do povo, qualquer um do exército inimigo. A confiança que ele tinha. Não, ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele? Que contraste, um mero cuidador de ovelhas, pastor de ovelhas, com tanta coragem, muito mais coragem do que o rei de Israel, o Saul, naquele momento. Saul era o único gigante, conforme registrado em 1 Samuel 10:23, era o mais alto de Israel.
Saul não tinha mais amor por Deus, por isso que ele se tornou pequeno, mesmo a estatura física sendo grande. E no verso 17, 31, Saul respondeu: Davi, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas do meu pai. Aí Davi falou o currículo dele: tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando o leão ou o urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Não é pegar pedra e jogar à distância. Vai lá e tira o cordeiro da sua boca. Coragem. Naquele contexto eram os gigantes de Davi, mas ele tinha coragem de derrubar os gigantes, como o leão, como o urso. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com um cajado até ele morrer. Verso 36. Fiz isso com o leão, o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Em nenhum momento Davi fala gigante Golias. E ele estava vendo o gigante. Ele fala um mero filisteu. E é isso que nós temos que fazer hoje. Não temos que dar valor, supervalorizar os gigantes da nossa vida. Não temos que valorizar o nosso medo, não temos que valorizar a nossa ansiedade, não temos que valorizar a nossa falta de dinheiro, mas nós temos que confiar, ter fé em Deus, que Ele pode derrubar esses gigantes modernos. Davi, ele era zeloso pelo nome de Israel e pelo nome de Deus. Então o verso 38 continua dizendo o seguinte: então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Verso 39, Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo, ele respondendo, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse Saul, e tirou a armadura. Que tipo de armadura nós temos utilizado hoje? A minha própria armadura, a minha capacidade, o meu intelecto, ou a armadura de Deus? Ou quem sabe, será que eu estou utilizando a armadura dos outros? Saul rejeitou a armadura de outra pessoa, que era o rei Saul. Porque cada pessoa é diferente um do outro, cada um é singular, é único. Não há ninguém nesse mundo igual a você. Portanto, você tem a sua própria armadura, você tem a sua própria capacidade. Deus te fez único. Se Deus me fez único, eu tenho as minhas forças, as minhas capacidades. Eu tenho que utilizar as minhas próprias armaduras primeiramente. E Deus vai operar, vai multiplicar, vai potencializar a minha força, a minha vontade de querer fazer. O problema é que no mundo atual, muitas pessoas querem viver a vida dos outros, querem viver a armadura dos outros, tem muita inveja. Esse sentimento universal e profundamente enraizado na psique humana, ela surge da comparação social e do desejo de possuir o que o outro tem. Nunca está satisfeito com o que tem, sempre quer o do outro. Ah, se meu amigo comprou um carro, também eu quero trocar meu carro. Se ele comprou uma roupa nova, eu quero uma roupa nova. É essa sensação de sempre comparar com o outro, achando que o que o outro possui é melhor do que Deus já me deu. Só que essa comparação, ela acaba com a nossa mente, nos torna pessoas invejosas. Pode ser, quem sabe, por uma dependência emocional, buscando ali sempre querer viver a vida do outro, porque o outro é mais equilibrado. Não, você tem condições de ser mais equilibrado,
Você tem condições de viver a sua própria vida e não a dos outros? Pode até aprender, pode até dialogar, mas eu tenho a minha própria vida para cuidar e viver. E não ficar olhando para o outro. Porque quando a gente olha para o outro, a gente está olhando para o gigante, não está olhando para Deus. Aí começa a picuinha, fofoca, a crítica e assim sucessivamente. Quem sabe seja também uma comparação social na questão do sucesso, do status, o consumo. Intensifica a comparação social e a sensação de inadequação. Quanto mais eu olho para o outro, mais eu tenho a tendência de me afundar. E as redes sociais dizem muito bem isso, porque todo mundo aparece feliz, alegre, né? Tudo cheio de filtros, em lugares bonitos, ninguém mostra a realidade, ou disfarça a realidade para ganhar seguidores. Tudo isso é usar a armadura do outro. Será que você tem utilizado a armadura do seu amigo, do seu irmão, do pastor ou de outras pessoas? E outro detalhe, em nome de quem que você tem enfrentado os gigantes? Em seu próprio nome ou em nome de Deus? Isso nós temos que refletir todos os dias e confirmar, porque a partir do momento que a gente descuida, nós já perdemos o foco. Quando Saul tentou vestir Davi com uma armadura e lhe dar uma espada está operando sob o mesmo pressuposto. Supõe que Davi irá combater Golias corpo a corpo. Olha a mentalidade de Saul. Saul ele não quis combater. Ele coloca a armadura em Davi, simbolizando que Davi está aqui uma armadura, uma proteção maior para você enfrentar ele corpo a corpo. Estava confiando mais na armadura do que em Deus. A visão dele. Essa armadura representa, no caso de Saul ali, muito a representação da força humana, da capacidade humana. Mas Davi não queria nenhum tipo de armadura. Por quê? Ele queria mostrar para todo mundo que a vitória viria de Deus. Ele com a sua própria roupa, com apenas algumas pedrinhas, 5 pedrinhas lisas, mais uma funda, pegou e derrotou um gigante. Porque a vitória é em Deus. A vitória é em Deus, para Deus e para Ele, não para mim. Se hoje eu conseguir um sucesso, ou se hoje você tem uma vida melhor, a vitória é de Deus, a vitória não é sua. É claro que você fez sua parte, Deus abençoou, mas a vitória sempre será dEle, porque é Ele que nos conhece cada vez mais. E sobre essa questão da armadura de Deus, em Efésios, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Aqui fala o que vem a ser a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus, tanto para o passado como para hoje, e que nós devemos utilizar isso todos os dias da nossa vida. Efésios capítulo 6, versículo 10. O verso 1 diz o seguinte, uma palavra final, 2 pontos, sejam fortes no Senhor. Não está falando para você ser forte em você mesmo. Seja forte em Deus. O que Davi fez foi forte em Deus e não nele. Não na armadura dele, nem na armadura do outro. Verso 11. Vistam toda a armadura de Deus. Aqui está falando o quê? Para vestir parcialmente a armadura de Deus, é isso? Não. Está falando toda quer dizer total, quer dizer completude. Toda a armadura de Deus, para que possa permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Quais são as armaduras de Deus? Vamos pegar aqui e dar o verso 13, que vai reforçar essa proteção. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para resistir ao inimigo no
o tempo da angústia, o tempo da solidão, o tempo do isolamento, o tempo da miséria, tempo do mal, o seu tempo do mal. Verso 14. Assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade. Primeiro temos que falar a verdade. E o que é verdade? A verdade, primeiro a palavra de Deus, depois a nossa verdade, nos nossos relacionamentos. E a couraça da justiça. Seja justo, seja coerente com as pessoas, com as situações da sua vida. Verso 15. Como calçados, usem a paz de boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Então, seja uma pessoa de paz. Seja uma pessoa que transmita paz. Seja uma pessoa que fale da paz, das boas novas, da palavra de Deus, e não de suas palavras. Verso 16, em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas do fogo do maligno. Fé é acreditar naquilo que eu não sei se vai acontecer. Fé é acreditar mesmo quando tudo está escuro, eu não vejo um sinal de luz. Isso é fé. Fé. Verso 17. Usem a salvação como capacete. Salvação. A salvação é de graça, é gratuita para todos nós. Usem essa salvação, confirme a sua salvação todos os dias. E impõe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, por intermédio do Espírito Santo, que vai nos convencer do certo a ser feito. Então, que nós possamos entender que a vitória de Deus está disponível para todos, mas para isso você precisa aceitar. Para isso você precisa crer que Ele tudo pode. Para isso você precisa entender que o poder vem dele. Para isso você tem que entender que a sua armadura, ela é frágil, ela é fracassada, mas sim a armadura de Deus é aquela que vai nos dar sentido para a vida. E aqui no livro de Ellen Goldwhite, no Poder do Espírito, diz o seguinte: Davi saiu em nome do Senhor, e Jesus foi com ele para dar-lhe a vitória, simplesmente por meio de uma pedra. Davi saiu em nome de quem? Quem foi com ele? Quando você for para uma batalha, quando você for para uma guerra, quando você quiser enfrentar os seus inimigos, os seus gigantes da sua vida, vá com Jesus. Não vá sozinho, porque você não sabe de tudo, você não tem todo o conhecimento, você não é onisciente, você não é onipotente, é só Deus que pode lutar por você. Jesus foi com Davi por meio de uma pedra. Não foi apenas a força e a precisão de Davi que fizeram com que a pedra afundasse na testa do filisteu. Era o poder de Deus que pelejava a batalha por ele. Isto foi registrado para nós. Temos batalhas a enfrentar contra inimigos do exército do Senhor, e prevaleceremos contra eles com uma pedra. Uma pedra, uma mera pedra. E o texto continua: Davi, sem armadura, sem implementos de guerra, avançando com a fé do Senhor dos Exércitos, que é o exemplo para nós hoje. Ele prevaleceu com uma pedra.
Jesus Cristo é pedra viva. Jesus Cristo é pedra, é rocha. Por isso que na representação espiritual, entende que essa batalha entre Deus, Jesus representado por Davi, e Golias representado por Satanás, e que essa única pedra, pedra viva, representa Cristo, uma única só, foi capaz de derrubar esse gigante, uma pedrada bem na testa, e ele caiu para frente. Jesus Cristo, a pedra viva, é a nossa força e poder para a batalha contra os inimigos. E o nosso verso, nossa mensagem para reflexão final é essa: a fé em Deus transforma o medo em coragem e a fraqueza em força. Vou repetir. A fé em Deus transforma o medo em coragem e a fraqueza em força. Meu irmão, hoje é o dia que você tem para escolher, para decidir enfrentar as batalhas desse mundo, enfrentar os seus inimigos, os seus algozes. Hoje é o momento de você utilizar a vestimenta de Deus, assim como Davi fez no passado. Deus, Ele nos torna forte como um menino. Mesmo que nos combates eu tenho sido vencido, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver o que no meu peito eu escondo o meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu vou orar a Deus. Saiba que é Ele que me levanta se eu estou só. Espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura de Deus eu posso ser um bebê, eu posso ser um menino, eu posso ser quem eu quiser, mas Deus me dará a vitória plena. Que Deus nos abençoe para que possamos ser fortes, corajosos, mesmo que às vezes não nos conseguimos ver nada à nossa frente, nenhum pingo de esperança, ainda assim nós temos que confiar em Deus, porque só Ele que pode nos dar a vitória. Mas Ele quer que você use a sua vestimenta, use a sua armadura todos os dias, que só então você terá paz e você terá grande sucesso na sua vida hoje. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso então perder. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Deus quer vencer as suas batalhas, os seus gigantes. Destemido busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura
me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura dentro da armadura dentro da armadura só um menino há. Amém. Que o Senhor possa nos representar em todas as batalhas de nossas vidas. Que esse possa ser o desejo de cada um que está aqui. Ó Deus, nós não merecemos muita coisa, mas o Senhor nos garante que se vestirmos a tua armadura, nós venceremos qualquer gigante. Que nós possamos crer nisso cada vez mais. Assim como Davi venceu o gigante Golias, nós também temos total capacidade de fazer a nossa parte e o Senhor também potencializar esse resultado satisfatório. Só o Senhor pode nos dar a vitória. Só o Senhor pode nos dar alegria, paz de espírito, felicidade. É só em Ti que nós podemos confiar para derrubar qualquer gigante deste mundo. Sê com cada um de nós. Nós pedimos isso no mérito de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.